Olá, graça e paz, ovelhinhas, queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar nesse exato momento, aonde você estiver. Eu quero deixar com você nesse exato momento esta palavra que Deus falou ao meu coração. E eu creio que ela vai abençoar a sua vida. E eu quero convidar a você a compartilhar essa mensagem, para que pessoas sejam edificadas, fortalecidas e abençoadas pela palavra do nosso Deus. No livro de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 14, a palavra diz assim, Jesus reprova os fariseus. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Que havia um grupo de pessoas que foram reprovados pelo Senhor Jesus. E nós precisamos atentar e observar a vida deste povo, a conduta deste povo, a qual levaram eles a serem reprovados pelo Senhor. Porque o que eu e você não podemos é ter a reprovação do Senhor na nossa vida. Ao contrário, precisamos ser aprovados por Ele. Você sabe que em algum momento os homens irão reprovar você. Talvez você já foi reprovado na escola, no trabalho, na sua casa, entre os seus amigos, entre os seus familiares. E talvez isso te trouxe um sentimento de frustração, de tristeza, de decepção. Mas eu quero dizer para você que a única coisa que pode abalar você e que pode entristecer você é se o Senhor te reprovar. Porque a reprovação do homem, isso não vai impedir o teu sucesso, o teu crescimento, não. Davi foi reprovado por Saul, mas Deus o aprovou. Por isso que Davi se tornou quem ele se tornou. José foi reprovado pelos seus irmãos e pelo Potifar, a qual a condenou, prisão perpétua, jogou ele no cárcere. Mas Deus o aprovou José. Por isso que José se tornou quem ele se tornou. O Daniel foi reprovado pelos seus colegas, os ministros, movido por sentimento de inveja e de ciúme, reprovou Daniel e fez o rei criar um decreto, a qual Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus o aprovou Daniel, livrando ele daquela cova e tornando ele um homem de prestígio, um homem honrado entre os babilônicos, como também entre os judeus, tornando ele o governador da Babilônia. Ou seja, nós estamos vendo homens que foram reprovados por homens. Mas por que isso não impediu o sucesso deles? Porque eles foram aprovados por Deus. Claro que nós queremos ser aceitos pela sociedade, claro que nós queremos ser aplaudidos pelas pessoas. Só o que você precisa entender que a garantia do teu sucesso, a garantia que você vai sobressair, que você vai obter vitória na vida, não é o aplauso que os homens irão te dar, não é a aprovação dos homens, não, mas é a aprovação de Cristo para a sua vida. O que você precisa buscar é ser aprovado pelo Senhor, como a palavra diz, que devemos ser um obreiro aprovado por Deus.
Ou seja, devemos passar no crivo de Deus. Devemos passar na ótica de Deus acerca do que é uma boa conduta. Não é segundo a ótica dos homens, não. É a ótica de Deus. Quem eram os judeus? Quem eram os fariseus que Jesus os reprovaram? Os fariseus eram um grupo de judeus que se diferenciava dos demais por causa do seu empenho em se dedicar às leis judaicas, ao estudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então era um grupo de pessoas que se diferenciava dos demais por causa da dedicação às leis judaicas e também aplicação severa da lei. Era um povo que severamente eles aplicavam a lei. Era um povo que não tinha piedade e misericórdia, dado ao grau do conhecimento que eles adquiriram, dado a capacidade intelectual que eles adquiriram. Só que esse sucesso intelectual, esse conhecimento, esse diferenciar a qual eles conquistaram, tornaram eles egoístas, tornaram eles egocêntricos, arrogantes, prepotentes, vaidosos. E é isso que Cristo os reprovaram. E nós precisamos nos atentarmos para isso. Não é porque Deus te deu uma capacidade mais do que o outro, não é porque o Senhor te agraciou com dons e talentos a mais do que o outro, não é porque Deus abriu portas na tua vida, te prosperando, te fazendo sobressair, te dando recursos a mais do que os outros, que você vai se julgar superior às outras pessoas. Não, porque nada que Deus te dá é para que você venha se sentir superior, ou maior, ou melhor do que os outros. Então, o que fez Jesus reprovar os fariseus? Porque eles se tornaram um povo avarento, egoístas, um povo hipócritas, por causa do muito saber, do muito conhecer, eles passaram a se julgar superior aos outros. E eu e você precisamos ter muito cuidado para que não venhamos cair nesse mesmo erro, a tal ponto do Senhor ele contar uma parábola aonde ele vai falar acerca de um fariseu e de um publicano. Aparentemente um crente, fariseu, publicano, cobrador de impostos, ou seja, alguém que não cumpria as leis, um pecador. O Senhor Jesus ele vai fazer essa comparação. Os dois foram ao templo orar, e ali o fariseu, ele se coloca diante da presença de Deus, mas ele vai ser reprovado, porque o Senhor Jesus disse que, olha só, olha a parábola, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, quando você passa a se julgar superior, você está orando para você mesmo, você está se colocando como o próprio Deus da sua vida, e isso não vai ser aprovado por Deus, não, porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele concede graças ao humilde. Então, seja humilde, reconheça as suas fragilidades, as suas limitações, ainda que o Senhor te dê dons e talentos, usa isso para beneficiar as pessoas e nunca se julgar maior ou melhor do que elas. Não.
Porque Deus, sendo grande, na verdade Ele é o único grande que há, não há outro igual a Ele. Deus, sendo possuidor de todo o saber, de todo o conhecimento, de toda a ciência, Ele se compadece de seres tão pequenos como nós. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Se tem alguém que deveria ser soberbo, arrogante, era Deus, mas Ele não. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A tua riqueza, os teus patrimônios, as tuas conquistas, os teus talentos, os teus diplomas, não pode te tornar soberbo, hipócrita, vaidoso, avarento, a ponto de você se colocar no lugar de Deus, se colocar superior às outras pessoas, não. Mas haja com humildade, seja humilde diante do Senhor. O tempo todo reconheça as suas limitações, as suas fragilidades, reconheça a sua dependência daquele que é grande de verdade. Como o fariseu, ele chega diante do Senhor e ele vai exaltar as suas qualidades. Não exalta as suas virtudes, deixa os outros exaltar e deixa Deus exaltar você. Observa que todos que Deus escolheu, chegou diante dele com humildade, e era o próprio Deus quem exaltava. O próprio Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar. Ou seja, mesmo Moisés tendo sido educado com toda a ciência e cultura egípcia, Moisés foi educado como um príncipe, porque ele foi criado pela filha do faraó, e ele foi criado como um príncipe, estudou nas melhores escolas, faculdades egípcias, mas na hora que Deus escolheu, ele falou: eu não sei falar, eu sou pesado de boca, de palavras. E Deus então olha para Moisés e diz: não digas que você não sabe falar, Moisés, porque aquele que criou a sua boca é o mesmo que vai colocar as palavras na sua boca. Ou seja, se você chega diante de Deus com arrogância, Deus te abate. Mas se você chega diante dele com humildade, Deus te exalta. O próprio Jeremias: eu não passo de uma criança, Senhor. E Deus falou: não diga que você não passa de uma criança, porque a todos que eu te mandar falar, você falarás, porque eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Gideão, o anjo aparece para ele, Deus escolhe Gideão, e Gideão falou: Senhor, eu sou menor, eu sou o mais desprovido. E Deus então diz: não digas, Gideão, que você é o menor, porque você é um homem valente, Gideão. Ou seja, os escolhidos de Deus eram aqueles que se sentiam pequenos, e Deus os exaltava, e Deus os colocou em lugares altos. Mas todos que se julgavam superior, olha a oração do fariseu, graças eu te dou, Deus diz que é uma oração. Isso é a oração de um homem que se julgava superior aos outros. Graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Olha só, olha a audácia, ousadia desse fariseu. Olha o que ele vai dizer: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. O que ele está dizendo? Eu sou tão bom, eu sou tão perfeito, eu sou tão correto na aplicação das leis, que o Senhor tem que me abençoar, Deus. O Senhor tem que ouvir a minha oração, porque eu não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não pratico adultério,
Eu não pratico injustiça. Como se isso fosse dar a ele a credencial de fazer cobrar de Deus alguma coisa. Na verdade, isso é o dever de todo homem. Não roubar, não adulterar, não matar, não mentir. Isso é o dever de todos nós. Não é porque você está cumprindo esses princípios que você acha que Deus vai te dever alguma coisa, ou Deus tem que fazer algo por você. Não, é para isso que Deus criou o homem, para o homem ser justo, íntegro, reto. Mas o fariseu, por praticar essas coisas, se jogou no direito de jogar na cara de Deus, como se Deus não estivesse vendo o que ele estava fazendo. E ele vai dizer: jejum 2 vezes e dou o meu dízimo de tudo. Olha que sujeito prepotente, como se Deus não estivesse vendo o que ele estava fazendo. Você não precisa jogar na cara de Deus o que você faz, porque Deus está vendo. E se Deus vê a intenção do teu coração, que você faz aquilo por amor a Ele, por reconhecer que isso é o correto de se fazer, não precisa você falar para Deus o que você faz, porque Ele está vendo e Ele vai te recompensar, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Agora o que você precisa entender, que o fato de você ser uma pessoa justa, fiel, honesta, se santificar, se consagrar, ir à igreja, orar, isso é o seu dever. Isso não é mais do que a sua obrigação, do que a minha obrigação. Isso não nos dá direito de cobrar a Deus, não. Porque não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. E quando você orar e obedecer a palavra de Deus, não faça isso movido por um sentimento de superioridade. Porque eu orei, porque eu fui à igreja, porque eu devolvi meu dízimo, porque eu não pequei, eu sou melhor do que o outro. Não. Você apenas está cumprindo o seu dever de cidadão. Mas o mundo está tão perdido na essência da originalidade a qual Deus criou para ele ser, porque é para isso que Deus criou o homem, para o homem ser justo. Mas a decadência moral tomou conta da humanidade, que hoje é o simples fato de você fazer o que é certo, muitos já acham no direito de querer condenar o outro, de querer julgar o outro, de querer se colocar acima dos outros. Não. Não dê glória a si mesmo. Não traga elogio para si mesmo. Não. Não exalte as suas próprias qualidades. Não faça isso com arrogância. Quando você falar das suas qualidades, fala com humildade. E reconheça que isso é a graça de Deus na sua vida. Deixa Deus te exaltar. Deixa Deus mostrar o talento, os dons, a graça dele sobre a sua vida. Se humilha diante dele e ele vai exaltar você. Não se exalte, não se vanglorie, não se julgue superior aos outros, porque você não é superior a ninguém. Os fariseus se julgavam superior ao próprio Jesus. Jesus estava ensinando nos templos e ele estava zombando os fariseus, porque ele se julgava maior do que o próprio Filho de Deus. É assim que nós estamos vendo os homens. Os homens estão fazendo cada barbaridade. Isso em todas as áreas. Na política, no judiciário, na igreja, no grupo de sacerdotes. Homens se colocando no lugar de Deus, condenando os inocentes e libertando os perversos. Ou seja, achando que eles podem contrariar o julgamento de Deus, mas não pode. No devido momento, no devido tempo,
Deus vai colocar cada um no seu lugar. E a palavra diz que os perversos, os soberbos, jamais terão lugar na Assembleia de Deus. Mas os justos e os íntegros vão habitar na presença do Senhor. Seja humilde. Seja humilde. E ao olhar para as suas habilidades, ao olhar para os seus talentos, não veja isso como um mérito próprio seu. Não, isso não é seu. Mas olha para tudo isso. Olha para todas as conquistas que você já teve na sua vida. Olha para todas as suas vitórias. Olha para todo o seu sucesso. Olha para toda a conquista, os dons e talentos que você tem. E reconheça o favor, a graça de Deus. E dê glória a Deus. E exalte aquele que tem te proporcionado tudo isso que você tem. E usa tudo que você tem para ajudar. Não para condenar os outros. Não para massacrar os outros. Não para humilhar os outros. Não para pisar nos outros, não. Mas olha o que toca o coração de Deus. Olha a oração que move a mão de Deus em favor da vida de um ser humano. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Aleluia. Digo-vos depressa, Jesus, digo-vos que desceu justificado para a sua casa aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu foi reprovado, mas o publicano foi aprovado, justificado e exaltado por Deus, porque ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu, ele bateu no peito e falou: Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Quantas vezes eu transgredi as tuas leis, quantas vezes eu desobedeci as tuas palavras, os teus mandamentos. Eu não sou digno nem de olhar para os céus, mas ser propício a mim. Ou seja, em outras palavras, clemência. Eu peço ao Rei clemência e misericórdia em favor da minha vida. É isso que Deus quer. E se assim procedermos, o homem pode reprovar você, a sociedade pode reprovar você, o mundo pode te reprovar, a sua família pode te reprovar, os seus amigos podem te reprovar, mas se Deus te aprovar, todos terão que ver a glória do Senhor na sua vida, na minha e na nossa vida. Os mesmos que nos reprovaram vão olhar e vão dizer: como isso aconteceu? Eu reprovei ele, como ele chegou lá? Porque eu reprovei ela. E eles vão ter que olhar e dizer: ah, eu reprovei, mas o Deus da vida deles o aprovaram. E o que importa não é o que o homem faz ou fala com você. O que importa é o que Jesus está falando agora com você e o que ele está dizendo que vai fazer. Ele vai te honrar, ele vai te exaltar, se você se colocar na presença dele e reconhecer que todo o bem que há em você veio dele, para a glória dele e para socorro de todos aqueles que ele vai usar você para socorrê-los. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder e quiser. Se você desejar, faça seus comentários e faça aquilo que você sabe que a plataforma e o canal exige para poder dar engajamento e mais pessoas serem alcançadas. Lembrando que você não está aqui seguindo homens, lembrando que você está aqui e o seu alvo é Cristo, porque a Ele, somente Ele, nós somos seguidores. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Eu declaro
um dia, uma tarde, uma noite, uma semana, um final de semana, um mês abençoadíssimo na sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos. Tchau!